Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui mais uma vez com vocês. Estamos aí já indo para a metade da semana, né? Ontem começa, a gente já chega na terça, quarta, já é metade, quase que metade da semana, já chega no fim, e assim vai passando as semanas, vai passando os dias, os meses, e a gente tem percebido os acontecimentos que apontam aí para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tema de hoje tem a ver também com um texto difícil, ou um texto que muitas vezes as pessoas acabam entendendo de maneira errada, sobre os alimentos, né? O que Jesus falou sobre os alimentos? Tem uma declaração de Jesus que muita gente usa e aplica dizendo que ele purificou todos os alimentos. E será que foi isso mesmo? Será que ele considerou tudo por permitido? Então eu posso comer tudo? Então o que o pessoal lá da Ásia come lá também é limpo, né? O pessoal come tudo lá também. Às vezes a gente só entra no contexto religioso, porque não pode comer carne assim, não pode comer carne assada, tal, não pode comer esse tipo de animal, não, vocês acreditam assim, mas Jesus purificou tudo. Se Jesus purificou tudo, então comer morcego e outras coisas também é puro, né? Permitido, né? Tanto é que os nossos chineses lá, eles comem tudo. Então, eles seguem ao pé da letra, mesmo eles não conhecendo esse texto. Mas será que é isso mesmo? Será que é esse o significado? A gente não está querendo fazer nenhuma coisa provocativa, apesar de a gente fazer algumas menções em se é literalmente Jesus purificou tudo, então os nossos lá, a gente sente nojo, não deveria sentir nojo, porque está tudo purificado. Mas será que é isso mesmo? Vamos pensar e a gente vai ler um pouquinho na palavra de Deus, tá bom? Porque vamos ver se Jesus falou isso mesmo. O texto está em Marcos, capítulo 7, também está em Mateus, capítulo 15. Então a gente vai ler um pouco de Marcos, depois a gente vai ler um pouquinho de Mateus, tá bom? Feche seus olhos, espero que o seu dia esteja bom. Aqui o dia está meio com as nuvens, não está o sol, né? Você vê que algumas vezes o sol já está bem batendo ali atrás, mas agora não, está bastante nuvem. Não está chuvoso, mas talvez o tempo meio fechado, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Existe uma declaração que a gente vai ler na Bíblia que fala que o Senhor tornou puro todos os alimentos, mas nos ajude a entender que alimentos são esses que estão puros e o que mesmo, de fato, o Senhor falou naquele contexto. Nos ajude, nos dê a tua paz, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que a gente não pode se esquecer. Toda vez que a gente lê um texto que possa parecer ter uma dificuldade, tá? A gente precisa ler os versos anteriores, posteriores, aquele contexto imediato. O próprio verso já dá alguma dica, eu sempre falo isso. Eu estou falando sem buscar a original, sem nada, sabe? Hoje eu li livros e tal, busquei, vou continuar buscando, porque depois que a gente prega, muitas vezes a gente vai buscar alguma coisa, alguma informação a mais também, para não ficar parado. Mas você, no próprio contexto, no próprio texto em si, já aponta para alguma coisa. E também no contexto geral, o que, que a Bíblia fala no assunto. Então, como é Marcos o texto e é uma fala de Jesus, a gente não vai encontrar outra fala no Antigo Testamento, a menos que Jesus esteja recitando algo. É uma citação da Bíblia. Igual quando a gente cita o texto, né? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um texto de Salmo 23. Ponto. Lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Então, se Jesus estiver recitando alguma coisa e a gente souber onde é que está o texto, a gente tem que ir lá. Então, a gente vai ler o texto, vai ver alguma coisa no texto ali, no contexto ali, o que, que era
Qual era o contexto ali? Era briga de quê? Estavam brigando, não estavam brigando, estavam falando mal, não estavam falando mal, estavam enfrentando Jesus, estavam perturbando Jesus. O que que era ali? Era um milagre, não era milagre? Qual era o contexto ali? Porque isso é tudo importante. A gente não pode tirar nada fora do contexto. E hoje a gente sempre tira fora do contexto. Hoje, né? Sempre também não, mas muitas vezes a gente acaba tirando um texto fora do contexto para tentar justificar e ter um pretexto, né? Para a gente ter um pretexto, ah, não, pode sim, está aqui, Jesus falou, mas Jesus falou para quem, para onde, quando, qual era o contexto? Será que eu não forço para justificar as minhas escolhas? Tá bom? Então a gente vai ver tudo isso aí, e aí a gente vai ler o texto de Mateus, tá bom? O verso é 14, a história inteira é Marcos, capítulo 7, de 1 a 23. Mas primeiro a gente vai ler os versos 14 em diante. Convocando ele, Jesus, de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Bem, esse é um texto que a gente vai decorrer aí, mas o que Jesus está querendo dizer nesse texto? Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Nada, não tem nada. Mas o que sai do homem é o que contamina. É isso que Jesus falou. É o que sai do homem. Tá? E o que sai do homem? O que entra no homem e o que sai do homem? Vamos ver aqui. Aí o verso 16, né? Se tem alguém ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17. Quando ele entrou em casa, quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos interrogaram acerca da parábola. Eu já estou lendo a parte final para depois ir no início, tá? Depois voltar lá para o início. Interrogaram acerca da parábola. E Jesus lhes disse, verso 18: Assim também não entendeis? Não, não entenderam. Os discípulos não entenderam. Na verdade, eles não entenderam porque a mente deles estava fechada, como a mente dos fariseus. E muitas vezes a nossa mente também está fechada para algumas coisas. A Bíblia ela fala lá em Levítico 16, tá? De alimentos. Na verdade, Levítico 11. Levítico 16 é o dia da expiação. Levíticos 11, tá? E se eu não me engano, Deuteronômio 14. Deixa eu confirmar aqui, só para dar uma olhadinha para eu não errar. Deuteronômio 14, isso aí. Então, Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Agora, o objetivo de Levíticos e de Deuteronômio não é simplesmente me dizer todos os animais que podem comer, sabe? Todos. A Bíblia fez questão de minuciar todos, até porque tem alguns nomes ali que foram traduzidos que é um chute, não tem, não sabe o que, que é e traduziu por aquilo ali. E às vezes não é, porque não tem. Alguns animais que tinham lá não tem cá, né? Vivemos num outro contexto. Então, o objetivo não era. Uma coisa que eu sempre digo: não quer errar se alimento pode ou se não pode. Quais eram os alimentos que eram oferecidos no templo? Aves, tipo de carne, né? De boi, de bezerro, de carneiro, de bode. Então, não estou dizendo que é para comer também, mas como aquilo ali. Porque se aquilo era oferecido a Deus, então você pode, tá? Ah, sabe? Nossa, posso comer isso? Esse tipo de ave eu posso comer? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Sabe? Aí a gente quer comer tudo. Tem gente que quer tudo, vai avançar tudo. A Bíblia não faz questão disso. Ela fala algumas coisas imundas, algumas coisas, mas ela vamos dizer assim, ela não extermina ou ela não determina tudo, sabe? E aí, porque não está aqui, não está escrito, então eu posso. Faz o seguinte, quer comer? Quer comer? Quando a gente for para o céu, a gente não vai comer, né? Nem eu e nem você, mas quer comer? Sem problema. Eu
come. Então, usa aquilo que está no templo, que era oferecido no templo. Servia para o Senhor em sacrifício, serve para mim e para você. Ah, mas eu não posso comer uma coisa diferente. Sua mente é seu guia. Ah, eu vou dar conta a Deus e você vai dar conta a Deus. Mas uma coisa é certa: se Papai do Céu perguntar se eu falei ou deixei de falar, eu vou dizer que eu falei. Senhor, eu não fiquei entrando no mérito, isso e aquilo, eu vou entrar na família, sabe, na classe do animal, se pode, se não pode. Está no templo. Está no templo, vou comer. Não está no templo, é do familiar daqueles que eram oferecidos no templo, porque lá eu não erro. Ah, mas judeu come isso. E daí? Mas judeus não é meu parâmetro de salvação, é o seu? O meu não é. Eu respeito muito. A salvação vem dos judeus. Jesus Cristo nasceu na Judéia. Maria, mãe do Senhor, era judia. José, pai do Senhor, era judeu. Os discípulos eram judeus. A salvação vem de lá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Já chegou o momento. Então eu não preciso ser de lá. Agora, eu preciso sim ouvir a história de lá, conhecer a história de lá, conhecer o contexto, e eu seguir esse caminho. A Bíblia não é para os judeus. A Bíblia é para todos os filhos de Abraão. E os filhos de Abraão não são só os da carne, mas os que aceitam ser chamados filhos de Deus, porque foi em Abraão que Deus fez a aliança. Não quer dizer que eu tenho que seguir tudo que foi dito estritamente a Abraão, mas eu tenho que sim seguir os parâmetros do que Deus disse a Abraão e o que, que eu tenho que fazer hoje. Circuncisão. Os filhos de Abraão são circuncidados até hoje, os judeus, os que são religiosos. A Bíblia diz que agora, no tempo final, essa circuncisão é no coração, que é através do batismo. Por isso somos batizados. Nós não somos mais circuncidados literalmente, os homens, mas somos batizados, que a Bíblia apresenta como circuncisão. Então, seguimos o mesmo ritual, só que agora de maneira simbólica, não de maneira literal. Aquilo que era literal no passado é simbólico agora. E os alimentos que Deus deu para eles, sabe? Eles estavam no deserto, tinham que conhecer outros tipos de animais. E aí? Deus deu a eles. Está lá em Levítico 11, Deuteronômio 14. Leia lá. Ponto. Será que Jesus estava purificando tudo aqui? E aí os discípulos não entenderam, obviamente. Tem muita gente que não entende hoje, imagine lá no passado. Só que eles tinham Jesus para explicar, hoje a gente não tem. Então, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Continua Jesus dizendo, não é o que entra que pode contaminar. Entra o quê? Ele está falando de comida, que o contexto era comida. Então, não é o que entra. Então, qualquer coisa que eu comer não me contamina. Que contaminação é essa? E aí? Porque não entra no. Aí Jesus, olha só o que diz o verso 19. Porque não lhe entra no coração. Coração. Coração tem a ver com o quê? Com comida? Morrer de ataque cardíaco? Não. Sentimentos. Então, é sentimentos. Espera aí. Então, Jesus está pegando uma coisa que é literal, falando de coisas, de sentimentos, porque está falando. Verso 19. Porque não entra no coração, mas no ventre. Ventre, comida. E sai para lugar escuso. Literalmente, banheiro, latrina, né? A gente traduz com mais lugar escuso. É melhor lugar escuso do que dizer lugar onde as pessoas vão fazer as suas necessidades. É literalmente isso, fazer suas necessidades. Aí vem a palavra, né? E assim considerou ele, Jesus, puro todos os alimentos. Então, posso comer morcego, apesar de lá também de dizer o morcego, né? Levíticos 11, acho que ele diz morcego. Até coloca morcego como ave, né? Aí, ó, a Bíblia errou, porque colocou morcego como ave. Nossa, que erro, né? Que erro. Moisés estava muito preocupado com a classificação, né, das famílias e tal. Tá, tá. Ele era um profeta, ele tinha que saber.
Pois bem, se pode comer, se eu usar esse texto para poder comer frutos do mar, comer o porquinho que Jesus expulsou demônios, os demônios entraram nos porcos, teus porcos morreram. Note que não entrou em nenhum outro animal, só entrou nos porquinhos. Então, se eu posso comer isso, posso comer morcego, posso comer cobra, posso comer tudo. Urubu, apesar de me matar, né? Ninguém come urubu e vive, morre. Bicho tem tanta coisa ruim que morre. E aí? Jesus considerou puro todos os alimentos? Gente, pensa. Parece que eu estou sendo radical, né? Ou parece que eu estou debochando, que eu estou trazendo para o outro lado. Não, porque as pessoas pegam isso para dizer que Levíticos 11, Levíticos, Deuteronômio não presta. Já jogou fora, porque Jesus purificou. Eu peço para que você leia em casa, né? Você já deve estar em casa, ou às vezes você está no trabalho, Isaías 60 e parte final lá, Isaías 66, lá fala da carne de porco. É, aqui diz assim, ó, Isaías 65, vê aqui, 65, isso aí. Verso 4: que mora nas sepulturas, passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem o seu prato ensopado com carnes abomináveis. Então, é, Jesus abomina aí a carne, tá? Está falando aí. Então, quando você lê o verso 17, é isso aí. Quando você lê esse verso aí, o verso 4, o verso 5, Deus está dizendo aí, ó, que estendia a mão a um povo rebelde, verso 2. Aí que come carne e tal. Então, se você lê um pouquinho, lê com calma, isso aí, você vai ver que Deus não aceita, Deus condena a carne, tá? Principalmente essa. Como nós podemos resolver isso aqui? E aí? Vamos lá, verso 20, dizia, ó, e dizia, o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é os que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o adultério, a avareza, malícias, o ódio, a lascívia. Ora, todos estes males, verso 23, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus basicamente quer dizer o seguinte: o que a gente come não contamina a gente. Ou é o que quer entender. Mas por quê? Porque o que a gente come, né, vai para o banheiro. Não é o que a gente come que contamina a gente. O que contamina a gente é o que entra no coração, porque é o que fala do coração. Jesus está dizendo que não tem nada de fora que contamina o homem, que entra dentro do homem e torna contaminado. Mas é o que sai. Ou seja, eu posso ser vegetariano, né? Então aí eu não vou comer carne nenhuma. Mas se eu falo palavrão, se eu sou adúltero, se eu sou isso, sou aquilo, aquilo outro, então eu sou impuro. É isso que Jesus está querendo dizer. E há de convir comigo, queridos? Deixa eu só ver aqui o seguinte. E aí, há de convir comigo, queridos, que é verdade, né? Não pode, você pode comer animal ou não, a questão não é o animal,
Se você vai comer o animal, você vai ficar imundo? Não, você vai ficar imundo para Deus se você falar, se você xingar. E aí, então eu posso comer tudo, qualquer tipo de animal? Bem, qual era o contexto que Jesus estava falando? O problema era animal? Estavam discutindo se podia comer carne de porco? Não. Porque é isso que a gente tem que saber, queridos. Porque, sabe, era carne de porco que eles estavam discutindo, frutos do mar. O que eles estavam discutindo? Qual era o problema ali? Eu não posso simplesmente dizer que ele considerou puro todos os alimentos, ou entender que ele considerou puros todos os alimentos, se o contexto não me diz isso. Não, mas foi traduzido assim, sim. Mas no original está lá. No original está literalmente o seguinte. Cadê? Eu traduzi aqui. No original está literalmente o seguinte: tornando limpo, ou estar limpo num sentido levítico, tudo aquilo que é comido como alimento sólido. Tudo aquilo que é comido como alimento sólido está declarado cerimonialmente limpo. Mas o que era comido? Hein? O judeu não comia serpente. Comia morcego. Também não. Qual era a questão aqui, então? Jesus estava fazendo alguma coisa nova? Não, não estava fazendo nada demais. O fato dele dizer que agora está limpo no sentido levítico. Levítico ali. Está limpo. Está limpo o quê? Tudo que é comido de alimento sólido. O que era comido de alimento sólido? Qual era a questão? Qual era o contexto? Verso 1. Ora, reuniram-se alguns fariseus, Jesus e os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Verso 2, capítulo 7. E vendo que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar. Então, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Estava comendo porco? Não. Estava comendo frutos do mar? Também não. Nem morcego, nada. Não estavam comendo. Urubu? Não, não estavam. Estavam comendo pão, mas comendo pão sem lavar as mãos. E aí? Esse é o contexto. Eu vou ler, eu posso ler tudo aqui. Eu posso gastar 1 hora, 40, 100 minutos lavando as mãos. Então, os judeus, eu não estou falando de Jesus, os judeus, verso 3, os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos. Tradição de anciãos não é texto da Bíblia, é tradição, costume deles, certo? Tradição de anciãos observando que não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Então, eu podia comer carne de boi, um frango, mas se eu não lavasse a mão, eu estava imundo. Eu, você, qualquer um. Para o judeu era. E os discípulos comendo pão, que é alimento sólido, né? Jesus diz dos alimentos sólidos. Ah, então quer dizer que vinho pode? Um dia a gente chega lá. Não, aqui não. Alimento sólido, tá? Sólido. E aí? Era pão. Não era nada imundo. Mas ele não estava lavando, não lavaram a mão. E não estava seguindo a tradição dos anciãos. Quando você lê lá no Antigo Testamento, você vê Deus mandando lavar as mãos? Com todo respeito, queridos. Eu sei que lavar as mãos, ainda mais nos dias de hoje, né? Álcool em gel. É questão de higiene, questão de saúde também. Mas, cerimonialmente falando, você vai estar perdido, porque lá o contexto era esse, tá? Quase que uma excomunhão da Igreja Católica. Então, quem é católico, se tiver uma excomunhão, fica cerimonialmente. Era esse o sentido aí, profundo. Então, para nós, então, lá comendo sem lavar as mãos, mestre, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, então eles estão impuros, eles são cerimonialmente sujos, eles não podem. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Mas Levítico está lá.
Mas lavar as mãos não tá. Deus não tem ordem, não, para Moisés. Manda o povo lavar as mãos. Se o povo não lavar as mãos, está em pecado, está impuro, não pode comparecer ao sacerdote, não pode isso, não pode aquilo, tem que ficar separado até a tarde. Não tem nada disso. Isso foi invenção deles, dos homens, não foi mandamento de Deus. Então, olha só, outras invenções, verso 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, né? Jogarem água nele um pouquinho e muitas outras coisas receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos, ou seja, eles lavam tudo. Uma cerimônia bonita, mas é uma cerimônia. E interpelaram os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade com as tradições dos anciãos? E comem sem lavar as mãos. Então, qual era o contexto? Comer alimentos imundos. Não, não era comer alimentos imundos. Ninguém está discutindo isso. A questão, eles estavam comendo pão, coitados. Nem carne eles estavam comendo, nem peixe eles estavam comendo. Eles estavam comendo pão, pão. Mas com a mão suja. E com a mão suja, eles estavam para os fariseus, imundos. O alimento estava imundo. Aí o que Jesus fala? A história que a gente acabou de ler. Não é o que entra que contamina, não é comer o pão sem lavar as mãos que contamina, mas é o falar palavrões, é o agir de maldade, é ter o coração em adultério, é isso que contamina o homem. Foi isso que Jesus disse. Tão simples. Ou não é simples? Jesus está falando mesmo para a gente comer carne de porco. Seja sincero, eu preciso, porque eu não consigo enxergar isso. O contexto é lavar as mãos. Qualquer alimento autorizado, se não lavasse as mãos, para os fariseus, era imundo. Imundo. Você chamar um judeu para comer na sua casa, meu amigo, não é porque você vai fazer carne de boi, frango, que ele vai comer, não. Ele tem que saber como é que foi feito, como foi preparado, sabe? Você pode pegar a carne fechada da geladeira. Não, tem autorização do sacerdote? Não tem, então é imundo. Para ele é imundo. Costumes e tradições, ok. Mas biblicamente, o que Jesus diz? Não é isso que contamina o homem. Não é. Agora, quando Jesus está dizendo que não é isso que contamina o homem, ele está automaticamente me dizendo que eu posso comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não! Poxa vida, gente. É só ler o texto. Não tem o que falar. Mas ele considerou, no original, ele considerou cerimonialmente os alimentos sólidos. Considerou quais os alimentos sólidos? Os que eles já comiam. Ele não está autorizando a comer porco. O contexto não é nem isso. Não estavam nem perguntando para ele isso. A questão era de lavar as mãos. Mas, para que você não tenha dúvidas nenhuma, o que eu disse? A gente precisa. Ó, eu separei, copiei um bando de versos aqui, traduzi, mas não eu precisa traduzir. A tradução dá um sentido até maior, porque quando eu falo ali, ele considerou puros os alimentos, aí ele está falando no sentido levítico. Qual o sentido levítico? Qual era a ordem levítica? Os animais ali. Pão, não é pecado comer pão? Não, não é. Todo mundo comia 5 pães e 2 peixinhos, a multidão. Quantos lavaram a mão naquela multidão? Estavam perdidos, cerimonialmente imundos para os fariseus, para alguns judeus, mas para Jesus, isso é tradição dos homens. Não é isso que contamina o homem. O que contamina é o que sai. Ele pode comer com as mãos lavadinhas.
Lavar até aqui o antebraço, tal, lavou. Mas se ele está com adultério, se ele está com aquilo outro, é isso que contaminou. Ele está contaminado. Sabe por que Jesus estava. Imagine os fariseus com raiva, porque os fariseus estavam em pecado, fazendo um bando de coisa. Mas para lavar as mãos, meus irmãos, era uma cerimônia. Chegava na rua, porque teve contato com as pessoas da rua, eles se aspergiam, né? Assim que diz, joga assim. Já pensou, queridos? Mas é tudo contaminado. Realmente, queridos, tudo é contaminado, mas não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Mas, em vez, digamos que eu esteja errado e que seja cerimonialmente, posso comer tudo, até a carne de porco, porque o texto está querendo dizer carne de porco. Não tá. Você não lê, você pode ler tudo. Não tá. Mas digamos que esteja, pastor, e o senhor está enganando. É por isso que o senhor não quer ler nos originais. Tá. Porque quando o senhor quer provar alguma coisa, o senhor lê nos originais. Quando o senhor não quer provar, o senhor não lê. Abra aí Mateus capítulo 15, verso 20. 30 minutos, misericórdia. A gente fala sempre demais, né? Mateus 15, verso 20. Diz assim: não, eu já falei. São estas coisas que contaminam o homem. Quais são as coisas que contaminam o homem? Olha só, verso 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Está falando do coração, interno lá. Verso 19. E o verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos. Que? O que diz aí? Não, o que? Contamina. E aí? E aí? É a mesma história, queridos. Mateus capítulo 15, de 1 a 20. Lá é de Marcos 7, de 1 a 23. Eu fico até sem palavras. Jesus estava dizendo que podia comer o animalzinho que trouxe o Covid. É? Eu não posso nem falar muito isso, né? Porque o YouTube corta. Mas já falei. Vamos ver se vai o vídeo. E aí? Antigamente tinha uma gripe suína. Aí o povo ficou com medo, parou de comer, porco, dinheiro, aí mudou, é H1N1. O que é isso? É H1N1. Aí agora não é porque o chinês veio do Covid, veio do- lá do morcego, porque os chineses comiam e tal. Agora não veio de nada. É um novo Covid e tal. E aí? E aí? O que Jesus estava considerando puro todos os alimentos? Porque o problema não era lavar as mãos. Verso 20. São estas coisas que contaminam o homem, as coisas internas do coração. É o que sai, é o que você fala, é o que você deseja, é o que você cobiça. Não é o comer sem lavar as mãos. Mas Jesus, então, mas lá está dizendo que purificou todos os alimentos. Aí tem gente que se agarra ao texto. Sim, eu vou me agarrar ao texto. Sim, é verdade. É verdade. Deus purificou todos os alimentos. Lógico. Eu não preciso lavar as mãos. Os alimentos já estão puros para eu comer. Eu não, eu não vou estar em pecado se eu comer um alimento sem lavar as mãos. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, daí dizer que é urubu, porquinho, camarão. E aí? Não é não. Não é.
Ah, mas tem o lençol, é verdade. A gente pode ler o lençol depois. Hoje já não dá para estudar o lençol. E Pedro não comeu do lençol lá que apareceu para ele em sonhos. Desobedeceu descaradamente à voz do Espírito Santo. E aí, pecou contra o Espírito Santo? Porque a ordem era para mata e come. Não, isso aí é imundo. Mas Jesus já tinha purificado todos os alimentos. E aí? Ó, Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus. Mas lá em Atos 10, tá aí, já vai ser o texto de amanhã. E aí? Mata e come. Não. Pô, ele desobedeceu a Jesus aqui e desobedeceu ao Espírito Santo. Gente, é comida ali também? Sabe? Bem, o tema de hoje eu termino dizendo o seguinte: Jesus purificou todos os alimentos? Sim, mas a questão não era os alimentos. A questão era o ser humano. Se estava puro para comer ou não. Para os fariseus, só estava puro para comer se lavasse as mãos. Se não lavasse as mãos, tudo estava contaminado. Jesus apenas disse: o que vem de fora, gente, eu lavei as mãos, fiz assim, ó. Você sabia que as minhas mãos já estão todas contaminadas? Porque o ar está contaminado. E aí? Não é o de fora? Nada me contamina. Essa me contaminação é essa contaminação moral. Não é isso que vai me separar de Deus. Não é eu lá deixar de lavar as mãos que vai me separar de Deus. Para os judeus, sim. Para os judeus, sim. Para Deus, não, porque não tem nada na Bíblia dizendo que eu tenho que lavar as mãos. Também não tem que ser porco, mas eu não tenho que lavar as mãos com o sentido de salvação. Por isso, todos os alimentos que já estão na Bíblia para comer estão limpos. Podem comer. Vocês não precisam lavar as mãos para comer, porque o contexto de limpeza não é os alimentos em si, mas é a pessoa se está apta ou não apta a comer os alimentos. Os discípulos não estavam aptos nem para comer o pão. Jesus disse que estava. Então, esse é o contexto. Ok, queridos? Não é para comer nenhum tipo de alimento imundo. Aquilo que está na Bíblia, está na Bíblia. Agora, termino dizendo mais uma vez: posso comer qualquer coisa, então? Leia lá na Bíblia. A Bíblia diz. A gente sabe que lá no céu não vai ter nada disso. Mas está aqui na terra, ainda precisa, você não consegue, então coma. E eu ainda te dou um conselho: coma daquilo que era oferecido ao Senhor. Aquilo, com certeza, não vai te fazer pecar. Tá bom? Vamos fazer a oração. Nos perdoe aí por alguma coisa. Amanhã nós vamos falar do lençol. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, mande para mim e aí a gente pode até fazer um novo vídeo aí. Se não ficou bem explicado, mas acredito que a própria Bíblia se explicou, né? Não tem. O texto de Marcos já me ajudou, mas o texto de Mateus é o lavar as mãos. O problema é lavar as mãos. Lava ou não lava? Não, não lava. Sobre comer outros animais, não era o contexto. Então, os alimentos eram considerados puros por Jesus, ele purificou os outros alimentos, ou ele tornou cerimonialmente limpo todos os alimentos sólidos? Sim, mas todos os alimentos sólidos que eles já comiam. Jesus não acrescentou nada. Porque Mateus 5,17, ele diz: não pensei que vinha abolir a lei. Ele não veio destruir nada da lei, ele só veio obedecer. Se ele veio obedecer, tá bom? Se ele veio obedecer, então ele não veio destruir, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, maravilhosamente, Senhor, a tua Bíblia, ela é a sua própria intérprete. Tá lá, Senhor, tá bem claro. O Senhor não nos condena cerimonialmente por não lavarmos as mãos se comermos. Porque não é essa questão boba de lavar ou não lavar. É lógico, Senhor. Questão de higiene, sim.
Mas os judeus colocavam como salvação, os líderes como salvação. E como salvação, Senhor? Não, não, isso não é importante, não é o que entra, nada que entra em nós que vai nos contaminar ou que vai nos tirar a salvação. Mas nos ajude a compreender que é o que sai da gente, é o que sai da nossa boca, é o que sai do nosso coração. Isso é que vai nos contaminar, isso que vai nos condenar diante do Senhor. Nos ajude, Senhor. Sobre os alimentos, Senhor. Em nenhum momento o Senhor quis falar de alimentos que são permitidos agora. Esses alimentos que a sociedade muitas vezes gosta, parte, mas o Senhor já disse na sua palavra que não é. Por isso, Senhor, nos ajude a obedecer a Ti. E mesmo o Senhor permitindo comer alimentos de origem animal, nos ajude a entender que não estamos aqui para ficar degustando todos os animais da natureza. Não é esse o seu propósito. Nunca foi. O Senhor permitiu por um motivo. Então, nos ajude a nos alimentar com o que é necessário e não a nos regalar diante das coisas que a gente não vai para o céu. Então, por favor, nos ajude a termos essa compreensão. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.